Quem que não passou, que não tem passado por os embates, os empurrões, os cotovelões, as cotoveladas deste mundo? É muito difícil ficar sem aquele chute na canela, simbolicamente falando. Todos nós, eu acredito, desde o ventre materno, a gente recebe algumas pancadas. Então, aqui nós temos dois elementos da natureza que o texto usa, é fogo e água. O fogo tipifica as adversidades externas, tribulações, perseguições. E a água, aqui nesse contexto, significa a palavra, que nos sustenta dentro das tribulações. Então, podemos dizer que fogo e água, nesse sentido aqui, andam juntos. Então, Deus permite o fogo para revelar que nós somos inadequados. E Deus envia a palavra para dizer que Ele é aquele que nos sustenta em tudo. Em razão do seu amor por nós, sempre por base é o amor dele, porque quem ama corrige, quem ama usa a vara. O Senhor permite que sejamos frustrados por circunstâncias e por pessoas, com o propósito de revelar nossa completa falência. E também por muitas vezes o nosso Senhor permite que caiamos em fraquezas, de tal modo que nos falte todo o suporte sobre o qual possamos nos apoiar. Então, Deus quer nos levar, na verdade, ao fim de toda a força natural. E para que Ele assuma o controle de tudo, para que Ele seja o nosso tudo. Para que não sobre nada de mim nem de você. Na verdade, essa é a proposta de Deus. O próprio Senhor nos adverte, pois o confiar em si mesmo ou em outrem se constitui numa maldição, conforme foi dito pela boca do profeta Jeremias 17:5. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: maldito o homem, fia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então está aqui, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne. Então, não só no outro, mas também em si mesmo. Confiar em si, essa autossuficiência, Deus tem que tirar de cada um de nós. O propósito final dele é que sobre somente a pessoa de Jesus Cristo. O texto base desse estudo nos permite afirmar que Deus usa circunstâncias adversas para nos levar a uma total falência de nós mesmos, para que Ele seja o único suporte de nossa vida. Deus quer nos despir de tudo, para que Ele seja o nosso tudo. Despir de tudo, mas Ele é que faz isto. É Ele que vem nos desnudar, para que a gente fique aí livre, para que Ele seja a nossa total suficiência. O propósito de Deus é tirar todo o ponto de apoio. Às vezes nós nos apoiamos ou em nós mesmos, uma espécie de uma autossuficiência, podemos muitas vezes nos apoiar em alguém. Eu escuto muitas vezes essa declaração: eu não sei o que seria da minha vida sem o meu filho, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o meu marido, minha esposa, se não fosse fulano. Isso eu ouço muito, é muito comum isto. Eu conheço uma pessoa que disse assim: eu não sei o que seria da minha vida sem as minhas duas filhas. Então, esse suporte externo ele é muito perigoso. E também se apoiar, às vezes, numa situação financeira. Então, Deus quer nos tirar todo o suporte, tanto interno como externo, para que Ele seja a nossa total suficiência. Nas palavras do mestre Eckhart, ele diz: Senhor, dá-te a mim, mas somente, Senhor, não me des nada, exceto o que tu quiseres.
E faz, Senhor, o que quiseres. E como quiseres, de qualquer modo. Você faria essa oração? Ei, meu povo. Esse homem, ele viveu ali no Vale do Reno, na Alemanha, e ele é o pai do misticismo. Misticismo não tem a conotação negativa. Misticismo é aquele que anda com Deus. Em 1260. E esse homem deixou aí um legado que é difícil encontrar. E ele chega a esse ponto de dizer: Senhor, dá-te a mim. Eu quero somente a ti. Mais nada. Nós somos, às vezes, na nossa oração, nos nossos cânticos, é voltado para nós mesmos, né? Se tu me deres, eu te dou. E não é Ele, somente Ele. Se Ele nos favorece, eu o adoro. E no momento que falta tudo, será que nós faríamos aquela oração do profeta, ainda que falte tudo, o Senhor é alegria? Por que nós buscamos, entre aspas, e queremos conhecer o Senhor para usufruirmos das riquezas dele, do que ele tem, ou da pessoa dele? Como um amigo conhecido, ele casou interessado nos bens da esposa, que sabia que os pais eram ricos, mas não amava. Ele falou isso para mim. Falou assim: eu não amo a minha esposa. Casei com ela interessado no bem do sogro. Só que o sogro faliu, ele ficou com a mão na frente e outra atrás. Só que largou a esposa, viu? Só que largou a esposa e, tudo bem. Todo mover de Deus, para aquele que Ele mesmo chamou, é para que este o tenha como a única porção. Para o filósofo alemão Leibniz, do século XVIII, ele diz assim: a razão final para as coisas chama-se Deus. Tudo gira em torno dele, por ele e para ele. Tudo gira em torno do nosso Senhor. Essa é a declaração desse filósofo. Para tanto, Deus precisa nos frustrar. Nós não estamos aqui divulgando sofrimento, mas a gente vê na Bíblia Deus, porque nós somos muito fortes nós mesmos. Nós temos muitos recursos. Então Deus quer desconstruir, nós vamos ver um pouquinho lá para frente, desconstruir esses recursos. Então, por isso que Deus permite circunstâncias esquisitas, que a gente nem esperava. Pessoas, coisas, circunstâncias. Então Deus reúne, ou Deus está reunindo tudo em nossa volta para nos desconstruir. Você crê que Cristo é a sua vida? Cristo é a minha vida? Sim. Mas há muita coisa de nós mesmos. Porque muitas vezes nós esquecemos que existe uma alma teimosa. E essa alma precisa ser quebrantada. Ela precisa ser desconstruída. Para tanto, Deus precisa nos frustrar, fazendo com que os homens, repetindo o texto que está em cima, cavalguem sobre as nossas cabeças. Porque somos propensos a confiar em nossas próprias forças. Não é verdade isso? A gente tenta buscar recursos em nós mesmos. Ele não faz isso por qualquer outra razão, que não seja por amor aos seus amigos. Pois, quanto mais despido e desprendido o homem for de si mesmo, mais profundamente ele entrará no universo de Deus, um lugar espaçoso que chama Jesus Cristo. Esse lugar espaçoso nada mais é do que a terra de Canaã, que emana leite e mel, que tipologicamente significa Jesus. É nele que encontramos o leite e o mel. Leite é símbolo da graça. Um dos derivados do leite é a manteiga, que é símbolo da graça. E
O mel é símbolo da palavra. Tuas palavras são mais doces do que o mel à minha boca. Então, nele nós temos a graça e a palavra. E aí a Bíblia diz, crescei na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo é nele, esse lugar espaçoso nada mais é do que Jesus Cristo. Não é uma bela casa, um carro do ano. Tem gente que confunde prosperidade com abundância. Não, Cristo é a nossa abundância. Agora, se Ele quiser despejar alguma coisa a mais, isso aí é por conta dele. Ele não vai negar nenhum bem. Mas o bem maior é Ele. Deus precisa abrir os nossos olhos, o meu e o seu, para que enxerguemos somente a pessoa de Jesus e mais nada. Não coisas. É frustrante você ver alguém falar, eu tô orando porque eu quero que Deus resolva isso. E se Deus não resolver? Nós colocamos muitas vezes expectativa na própria oração. Nós queremos Ele. E se Ele não resolver? Se Ele não me der? Se Ele não fizer isso? Você vai ficar frustrado, magoado com Deus? Então, precisamos aprender que é só a pessoa dele mesmo, é só ele. Gente amada, o mestre Sêneca pergunta qual é o propósito no sofrimento, na adversidade, e responde, é que o homem aceite todas as coisas assim como se ele as tivesse desejado. Dessa forma, e por elas tivesse rogado. Pois tu também as terias desejado, se soubesse que todas as coisas acontecem a partir de Deus, com Deus e em Deus. Então aquilo que está acontecendo com você, esse fogo estranho que está aí em sua volta, se você descobrir que vem dele, você vai desejá-lo. Uma das expressões riquíssimas em cantares que eu muitas vezes me refiro, é aquela expressão de Sulamita, vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. Que jardim é esse? Em Cantares nós vamos encontrar 4 jardins, e é Jesus que nos chama para sentarmos com Ele no jardim. Jardim significa lugar de comunhão, e jardim fechado, porque não deve haver nenhum intruso na nossa vida. Só Ele, somente Ele. Então ela fala, vem vento norte. O vento norte com relação ao hemisfério sul é o vento frio que vem. E o vento norte, o vento sul, que vem do deserto, é o vento quente, esse vento frio do relacionamento, esse vento frio que nos assola de repente. Aí vem o frio do calor, o amor de Deus, e os dois juntos vão formar depois os outros ventos, o redemoinho, que é uma vida de ascensão, uma vida ressurreta. Então Deus permite, Deus está reunindo tudo. Então não ache estranho o que está acontecendo na sua vida, não. Se você soubesse que isso vem dele, como o Sêneca está dizendo, esse filósofo, você desejaria dizer assim, Senhor, então, eu aceito, de bom grado eu me rendo, aceito isso. Muitas vezes, nós nos queixamos de Deus, estamos passando por dores que achamos que não são dores merecidas. E nos perguntamos, por que eu? A autopiedade. Por que tem que passar por isso? Não é verdade? Na verdade, nós somos pessoas nascidas com tendência para a autopiedade. É ou não é? Agora, eu vou ler para vocês, e aí eu sugiro, não é nome japonês, mas é um artigo que está no site do Betel, que eu achei bem interessante. Diz, não é o que as pessoas nos fazem que nos prejudica. É a nossa própria reação. Como você está reagindo a um chute na canela? Algo que vai determinar. Eu gostaria de ler três parágrafos aqui. Diz assim, se você quiser esse artigo completo, você pode ir lá no site da Betel, que você encontra lá. Sofrer injustamente é um instrumento muito afiado para usar na lapidação da alma humana. Mas você sabe, quando o torneador tem um trabalho muito fino para fazer, ele usa uma ferramenta bem afiada. Quando Deus quer esculpir um desenho muito bonito em um cristão, ele usa o instrumento afiado do sofrimento injusto. Sabe aquela história? Mas eu não merecia isso. Por que para mim? Por que eu? Sabe? Não, eu não fiz para que isso acontecesse. Mas está lá em Pedro,
tem uma referência sobre isso. É difícil receber a ofensa dos outros e sempre retribuir com bondade. Não é verdade isso? Você quer? Mas Deus não nos larga enquanto não tenha trabalhado esta obra artística profundamente na própria essência das nossas almas. Porque você sabe que nós vamos ver para frente que Deus tem esse propósito de nos desconstruir e nos construir. Isso significa Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Não é simplesmente nós fomos salvos para entrarmos nos céus. Isso é muito pequeno ir para o céu. Mas pequeníssimo, demais, muito pequeno. Porque o propósito maior de Deus é que você e eu sejamos parecidos com Jesus Cristo. Só isso. Isso é o tudo. Agora, de que maneira Deus permite as crises, as dificuldades, a de crise em crise? Vamos lá. Nós não podemos evitar de sofrer nas mãos de outras pessoas. E certo que isso nos acontecerá. Mas, em última análise, ninguém pode nos prejudicar a não ser nós mesmos. Como é que você está dando resposta? Como você responde às dificuldades? Todos os erros que os homens nos afligem não podem nos prejudicar, a menos que nos levem a ficar ressentidos e indispostos a perdoar. Interessante isso aqui, tem uma ilustração que ele usa. Algo só pode nos prejudicar se dermos lugar à amargura e à ira. O que vocês querem? Estão cochichando aí, o que é? É o livro? Eu estou lendo um artigo. Entra no site da Betel. Vai lá, então anota aí. É muito interessante. Vocês podem entrar lá que tem. Não é o que as pessoas nos fazem. Está anotando? É o nome? Vocês querem do artigo? Não é que as pessoas nos fazem que nos prejudica. É a nossa própria reação. Paul, P-A-U-L, eu não sei como é que eu vou ler isso aqui. É Bilerman. B-I-L-H-E-I-M-E-R. Da editora dos clássicos. É um artigo. Você clica lá, Associação Betel, estudo, tem lá vários outros estudos. E este é um estudo que é um dos mais lidos. Então, vou voltar aqui. Algo só pode nos prejudicar se dermos lugar à amargura e à ira. Ficar amargurado. O que ele fez comigo? Porque eu, ó céus, ó mar. O que fazer? Vamos lá. Mas você diz, mas talvez você diga, como eu posso evitar de ficar amargurado? Depois daquele chute na canela. Chute na canela aqui é por minha conta, não está no texto não. Como posso evitar de ficar ferido? Quem que não já foi ferido nessa vida? Tá, não dá para evitar. Dá não. A não ser que você viva uma redoma de vidro, distante numa ilha onde não tem ninguém. Mas você vai ser ferido de alguma forma por você mesmo lá na ilha. Como um amigo meu falou assim, Humberto, eu não vejo a hora. Eu estou doidinho para largar minha mulher, meus 2 filhos e morar numa ilha. Soltando fogo. Aí eu falei, só tem um problema, você vai junto. Aí ele ficou desanimado. Vem você estragar meu sonho. Você vai junto, vai fazer o quê, né? O problema está em você mesmo, não nos seus filhos. Há uma história sobre uma criança indígena que foi até o velho chefe com um pássaro machucado na sua mão. O índio olhou para o pássaro e disse, leve-o de volta e coloque-o no lugar onde você encontrou. Preste atenção à analogia. Leve-o de volta. Leve-o de volta e coloque no lugar onde você encontrou. Se você ficar com ele, morrerá. Se você ficar com essa amargura, você vai morrer. O câncer vai te pegar logo, logo. Se você ficar com ele, ele morrerá. Se você o colocar de volta nas mãos de Deus, ele o curará
e o pássaro viverá. Aqui está uma lição de como devemos agir quando somos magoados pelo sofrimento. Nenhuma mão humana pode curar um coração ferido. Tudo tem que ser entregue nas mãos de Deus. Tudo. Tudo. Contudo, mas, porém, contudo, todavia, o programa celestial sabe o que está fazendo. Deus sabe, uma coisa que nós precisamos ter no coração, essa revelação, que Deus sabe, sabemos que todas as coisas. Você sabe que todas as coisas? Se soubéssemos, nós ficaríamos um pouco mais tranquilos. Mas Deus sabe. Nós não sabemos, por essa razão gememos. Porque não sabemos, aí gememos. Gememos porque há muita força em nós mesmos. Para quem tem 100 mil dólares, isso aqui 100 mil dólares no bolso, não é na conta bancária não. Fica difícil dobrar os joelhos. Mas para quem não tem nenhum tostão ou nenhum centavo no bolso, os joelhos ficam muito maleáveis. Aí você vai. Quando Deus nos frustra, significa que Ele nos levou ao fim de nós mesmos, fim de nossas forças naturais. Não restando outro recurso a não ser dobrar os joelhos e orar. Quando alguém realmente dobra os seus joelhos, significa que está dizendo, eu me rendo, eu me entrego. Esse é o momento em que Deus vai pegar. Eu me rendo, Senhor. Não fica brigando com as circunstâncias, viu? Para de brigar. Para de lutar contra as circunstâncias externas. Para de lutar contra você mesma. O que está te prejudicando? O que está acontecendo com você? Para de lutar. Se renda. É um filho que está dando dor de cabeça? Cafezinho pequeno para Deus. Chegou um rapaz, ele, nem sei se ele está aqui, ele disse que ele viria hoje aqui. Ele chegou para mim e disse, Humberto, eu creio que Cristo vive em mim. Ele é analfabeto. Eu até no estudo bíblico eu me senti muito constrangido, porque eu disse assim, irmãos, precisamos ler a Bíblia. E a importância de armazenar o texto bíblico. Aí no final do estudo, alguém falou assim, Humberto, ele não sabe ler. Como é que você vai falar agora para uma pessoa que não sabe ler? Aí depois eu conversei com ele, que a fé vem pelo ouvir. Mas se conhece muita gente na história que é analfabeta, que quando começou a ler a Bíblia, pelo menos abrir a Bíblia, começou a ler, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Mas Cristo vive em mim, eu tenho um vício terrível, cigarro, o que eu faço? Eu falei assim, usando aí, chame Jesus para fumar com você. O maior milagre de Deus é tirar a natureza humana, agora tirar cigarrinho. Você não sabe, porque você nunca fumou, você não sabe o domínio que isso tem na vida daquele que fuma. Mas para Deus, o pior de tudo é a natureza. Somos nós, o maior milagre é Deus nos vencer. Que nós somos muito fortes em nós mesmos. Aí eu fui falar isso para ele, um religioso está bravo, está se esperneando e está fazendo... numa reunião ele ficou quase possesso, se levantava e aí depois eu fiquei sabendo que ele queria me questionar sobre isso, de ter... Como você se viu? O religioso está sempre assim. Mas já se viu ele chamar Jesus para fumar? E em todos os sentidos, chamar Jesus em todas as circunstâncias, tudo. Não só no cigarrinho, não. Eu conto essa história e ela já morreu, a Edelma, ela até um dia falou assim, Humberto, eu quero dar esse testemunho um dia lá na igreja. Falei, vamos ver. Ela fumou durante muitos anos. Eu sei que tem gente da família aqui, mas ela me autorizou um dia a falar.
Ela fumou durante muitos anos. Ela teve uma experiência com Deus, numa reunião de estudo bíblico. E a dona Anne participava dessa reunião lá, da dona Edna, ela está ali no canto. E ela um dia chegou parecendo um adolescente. Humberto, eu nasci de novo, Cristo é minha vida, eu descobri que eu precisava morrer, tal. Passado alguns dias, ela falou assim, Humberto, e o meu cigarro? Eu já botei em plástico, sabiá nas costas, já fiz não sei o quê, já raspei pó de bico de passarinho, já fiz uma série de coisas, arruaça, já fiz... Indo lá, eu falei assim, ô Edelma, chama Jesus para fumar com você. Aí ela, você está louco? Não. Aí eu tinha ido na casa dela e lá no canto tem uma edícula. E ela senta num banquinho ali, numa cadeira. E a gente começou a bater papo. Aí um dia ela disse que no primeiro dia ela sentou e quando ia abrir a boca falou, não. Disse que ela ficava vermelha, corada. De vergonha. Aí um dia ela falou assim, Jesus, aquele doido do Humberto falou para eu fazer isso. Ele é maluco, mas eu vou aceitar a sugestão dele. O senhor pode vir fumar comigo? Diz que ainda toda corada. Olha, se ela tivesse aqui para contar, seria interessante. No outro dia ela levantou. E você sabe que quem é viciado em cigarro, primeira coisa é um cafezinho, depois um cigarro, não é verdade? Você que fumou, você sabe o que eu estou falando. Ou quem não fumou sabe, por informação. E ela então saiu de casa, foi abastecer o carro, voltou meio-dia, quando lembrou. Aí ela volta, como fosse um adolescente na reunião de estudo bíblico. Humberto. Acabou. Não foi mais. Deus tirou o gosto. É assim que Deus faz, é de dentro para fora. Não é no muque, na carne, não. É de dentro para fora. O que está tentando dominar você? Dentro do programa celestial, o propósito de Deus é nos frustrar, ou permitir que soframos. Estou lendo errado. Dentro do programa celestial, o propósito de Deus é nos frustrar, ou permitir que soframos. Tem em si dois princípios básicos. Esses dois princípios que a gente pode ver agora. O primeiro é o princípio da desconstrução, isto é, nos levar ao fim de nós mesmos, por completo, derrubando toda a nossa autoconfiança e toda qualquer dependência externa, certo? É isso que Deus quer, nos desconstruir. Eu sou nascido de novo, Cristo vive em mim, mas a gente toma muita atitude por nós mesmos. Nós vamos no Egito buscar recursos para consertar a situação. E no segundo plano, é nos fazer parecido com o seu filho. Por isso, o nosso Deus não descarta nenhuma oportunidade para que essa semelhança seja concretizada, uma vez que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há na terra e nem no céu algo mais sublime do que ser semelhante a Jesus Cristo. Se você quiser saber um pouquinho sobre essa semelhança, eu sugiro, volto a dizer, é nome de japonês, mas sugiro a leitura de um livro daquele Sadhguru Sundarsin, que ele tem umas coisas interessantes dele. Ele foi visitar uma família na Inglaterra e quando ele saiu cedinho, ele dormiu nessa casa cedinho, foi para casa, foi para o campo e de manhã cedo os dois filhos perguntaram, mãe, cadê aquele homem que parece com Jesus para brincar com a gente? Como é que isso é possível? Um barbudo com a roupa, né, aquela roupa longa, né? Todos ajeitados de chinelo, parecer com Jesus Cristo. Como que isto pode acontecer? Como é que uma pessoa pode olhar e dizer parecido com Jesus? Eu entendo que uma das características da vida de Cristo é o amor. Vós sereis conhecidos pelo amor. Então, amar como Jesus, amar com o amor dele. E não tem outro propósito de Deus. Ir para o céu, gente, isso aí é muito pequeno. Você pode ir para o céu sem Jesus lá. O que você vai fazer lá no céu? Eu não gostaria de ir. Eu iria para o inferno se eu soubesse que Jesus estaria lá. Porque com certeza ele transformaria o inferno em céu. Céu sem Jesus não vale nada, é inferno. O que é inferno?
Inferno é onde Deus não está. E céu, onde Ele está. Só isso. Alguém falou, disse para mim, o inferno começa aqui. É verdade, começa aqui. Onde Deus não está, é inferno. Esse que é inferno. O profeta Jeremias anteveu por revelação divina o conteúdo do programa celestial no que diz respeito à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 1,10, vamos ler juntos? Olha que hoje te constituo as nações sobre os reinos, arrancares e derribares e arruinares, e também para edificares, plantar. Tanto verbos, né? Vocês perceberam? Nesses 4 verbos, arrancar, derribar, destruir e arruinar, estão contidos o sentido do verbo desconstruir. Com este verbo desconstruir, você consegue reunir todos eles. Então, este princípio básico de Deus, dentro do princípio da desconstrução, Deus não viu outro remédio para o homem, a não ser crucificá-lo. Tirar o homem de si mesmo e substituí-lo é uma tarefa divina, é um milagre. É ou não é? Tirar o homem do eixo da sua confiança, do centro de si mesmo. Eu sou. Tempo atrás eu fui num lugar para interceder para uma outra pessoa e o cara me atendeu, era o dono do negócio e virou para mim, você sabe quem eu sou? Com arrogância. Eu olhei para ele assim, olhei, pensei, falei, vou pensar aqui antes de falar o que eu tenho a dizer. Eu ia usar uma expressão do cara, daquele educador e filósofo, Paulo Sérgio Cortella. Hã? Não, Paulo Félio Cortella. Ele fez uma abordagem interessante sobre o nosso universo. Ele chega a dizer assim, que você diz, você não é um treco do treco, e aí ele acaba com o ser humano, porque ele faz uma abordagem linda. Depois eu passo para você, se você quiser, depois eu passo para você. É o vice-treco do subtroço. Ele é fantástico na abordagem dele. Ele, inclusive, recentemente, parece sobre essa nossa geração aí, a maneira como nós estamos criando os filhos. Os filhos não presenciam o processo da construção, até na alimentação, é tudo fast food. Os filhos não estão vendo como que os pais, como a mãe prepara o alimento para chegar lá. Eles querem tudo pronto, essa geração bichada. Ele faz uma abordagem interessante sobre esse despamonhamento significa que antigamente a família se reunia para fazer pamonha, não para comer, mas a família se reunia para estar junto, para conversar um com o outro. Hoje isso acabou. Os filhos, ele estava falando um negócio que os filhos recebem hoje, o filho quer um tênis Nike, da outra marca, que custa 2 pneus. E os pais não pensam nisso. Os filhos não presenciam, não estão sabendo, não querem saber o processo da construção daquilo. Eles recebem tudo, isso é essa geração bichada. E ele desce a lenha. Muito interessante. Então, eu perdi aqui o raciocínio, mas vamos lá. Deslocar o eixo de confiança do homem, isto é tirar do centro de si mesmo, não é uma tarefa da religião. Quando a gente fala religião aqui, vocês têm que entender o seguinte, a abordagem da religião, o princípio religioso. Por que vocês criticam tanto a religião? Vocês vão entender. A religião surgiu a partir de que momento? A religião surgiu depois da queda.
Está aqui a chave. Uma mente caída. Por que a religião não serve? Porque é fruto de uma mente caída. Então, dá para pegar, né? Uma mente caída. Então, uma mente caída pode fazer uma abordagem para ajudar alguém? Aí eu coloquei, são os 3 sistemas neste mundo. A religião, a sociologia, a psicoterapia e a filosofia. Tem coisas belíssimas dentro desses 4 sistemas? Tem. Tem coisa boa dentro da religião? Tem. Da sociologia? Tem. Da psicoterapia? Tem. Dentro da filosofia? Tem. Tem coisas belíssimas. Você pode reunir esses 4 sistemas e construir uma sociedade em que você pode deixar tranquilamente seus filhos andarem para lá e para cá sem nenhum problema da violência, etc, etc, etc. Mas não tem poder para construir uma pessoa, para colocar uma pessoa diante de Deus. Então, toda abordagem dos sistemas, todas as abordagens, principalmente da religião, é a partir de uma mente caída. É aqui. É a lei da primeira menção, por exemplo. Quando o homem caiu, ele fez para si. Então, a religião é fruto de uma mente caída. Por isso que ela não serve para mim nem para você. E todas as abordagens são a partir de uma mente caída. E não serve. Então, no entanto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, revela ao mundo que o ponto de mudança de eixo de confiança do homem para Deus se dá onde? Na morte. Vamos ler junto 1 Coríntios 9? Mas já em nós mesmos, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha, 2 Coríntios, eu falei 1 Coríntios, então veja só aqui. De que maneira Deus vai converter, tirar o homem de si mesmo? Pela morte. Pela morte. Ontem eu fui fazer uma celebração de noivado lá em Bandeirantes. Gente do céu, como o religioso fica bravo. Aí o dono da festa lá falou assim: Humberto, você veio acompanhado? Falei, eu vi. Tem um segurança aqui, porque quando eu viajo essas viagens curtas, eu não vou sozinho, não. Eu já saí corrido, eu e Maurício Torres, lá de Terra Rica. Verdade. Verdade. Eu fui fazer um casamento lá, e os pastores ficaram bravos, porque eu disse, olha, você pode ser de uma instituição religiosa, mas se não pertencer a Cristo, fazendo aquela abordagem da graça e da experiência em Cristo. O noivo me chamou em particular e disse assim: Humberto, você está com fome, né? Eu falei, eu saí de Londrina. Ele falou assim: vai lá na cozinha, faz um prato para você, outro para o Maurício e sai pelo fundo, porque eu vou te provocar aqui. Tem uns 6 pastores aqui. Isso lá em Terra Rica, viu? Estou falando Terra Rica. Eles vão te pegar. Eu não sei se é fisicamente, se eles vão te provocar, porque estão bravos com o que você falou. Agora, ontem lá, eu disse assim, era um noivado. Eu falei, olha, eu vou fazer uma analogia aqui, e o casal na minha frente disse, olha, o período do namoro é muito parecido com a religião. Porque a religião mascara. Porque esse é o sistema religioso, mascarar as pessoas. E o namoro também é um período de máscara. Porque é um período de conquista e ele se esconde, a verdadeira personalidade, os defeitos, ele esconde, porque ele sai de casa todo perfumado, piriri, parará, abre a porta do carro, os dois estão em love. Esse é o período da conquista, eles têm que mostrar o que há de bom, de melhor neles. Mas quando eles no mesmo teto, aí quando a prensa vem, que no mesmo teto, dormir na mesa, aí o negócio aperta, porque a verdadeira personalidade, identidade está sendo revelada. Aí o negócio começa. Aí a fritura, aí vem a prensa, e se não for Cristo, não vai sobrar nada. E falando isso, enquanto isso, 3 pessoas levantaram, bravas, e saíram da cerimônia. 3. Saíram bravos, pela informação que eu tive depois, não voltaram. Porque é verdade.
A religião esconde a gente, mascara a doença. Deus quer tirar essa máscara religiosa para que sobe somente Jesus, somente Ele. Eu falei, teu namoro, para não ser um namoro mascarado, não estou dizendo que você não precisa dar uma rejeitadinha, arrumar, passar um perfume francês para chegar, mas eu sei também, eu achei impressionante uma abordagem de Cantares, no relacionamento sulamita e Salomão e sulamita, um relacionamento, há muita presença de símbolos. Vocês vão ler, há uma presença extraordinária de símbolos. Vocês vão ler lá, que Salomão tipifica Cristo, sulamita, o cristão, e eles começam a fazer umas declarações, e a analogia você tem o pescoço como a torre de marfim, e ele taça elogios. E interessante que na caminhada desse relacionamento tem uma pequena crise, e a coisa, mas é para o crescimento. Você sabia que quando chega no final do livro não tem mais símbolos? Só tem a confiança um no outro. Vocês podem parar que não existe mais os símbolos. Isso é relacionamento maduro, relacionamento em Cristo. Que às vezes a mulher chega, depois de 30 anos de casado, 40 anos de casado, 20 anos de casado, você não lembrou do meu aniversário, você não lembrou do dia dos namorados, e começa, isso é um relacionamento infantilizado. Estes símbolos existem, lógico, tem um período de existência, mas quando chega no final do crescimento, esses símbolos devem desaparecer, porque fica somente a realidade do relacionamento. Então, a gente fica aí infantilizando a relacionamento. Não estou dizendo que você não precisa fazer isso. Você dava flores, agora não dá mais, você não sei o quê. Essa coisa tem que... esses símbolos têm que desaparecer em certa proporção. Porque a realidade, os símbolos têm que sair para ficar somente a realidade. Esse é um relacionamento seguro, confiante. Mas isso é um outro assunto. Não é isso que eu queria falar. Vamos ver a página, porque o horário já está indo e eu estou aqui. Deixa eu ver se dá para correr. Não, faltam 10 minutos. A sentença de Deus para a nossa autossuficiência é a morte. Isso, morte de cruz, morte. Ontem eu enfatizei lá na celebração morte. Você quer ter um relacionamento significativo, Júnior e Carla? Você precisa morrer para Cristo comandar esse relacionamento. Cristo, morte. Você precisa morrer. Sabe por que você é muito bom? Porque você está vivo. Você precisa morrer. E sendo crucificado, nós temos... e sendo crucificado, não temos mais nenhuma intenção de vir para nós mesmos. Uma coisa boa é essa, porque dentro do relacionamento, em qualquer sentido, não vivo mais eu, mas é Cristo. Acabou essa disputa. Como eu fui visitar um casal e ela virou assim, Humberto, tá vendo aquela cama ali? É nosso ringue. Ali a gente briga. Mesmo assim, é nosso ringue, apontando ele do meu lado. Aquilo é lugar de briga. Eu falei, porque ele é bom demais. E você também, os dois estão aí, egos, desse mesmo. Portanto, já não vivemos mais, mas o Senhor é quem vive em nós. A partir desse momento, não precisamos despender esforço para viver a vida cristã. Não há necessidade. Gente querida do meu Brasil, se você morreu, você não precisa mais tentar viver a vida cristã. Você não precisa mais viver a vida cristã. Se eu achar aqui o que eu gostaria de ler. Eu já li umas 250 vezes. Para mim mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui foi uma ajuda que um irmão... Eu tenho a impressão que foi o mestre Eckhart, mas trabalhado um pouquinho mais para frente, numa linguagem mais... Ele diz assim, no dia em que você morreu com Cristo... Esta foi uma descoberta maravilhosa. É ou não é? Eu morri. Mas no outro dia, simbolicamente, você viu que não precisava viver a vida cristã. Esta foi uma descoberta tremenda. Certo, Elcio? Cadê tu? Um dia eu terminei aqui e falei assim, Humberto, que coisa maravilhosa foi essa de ouvir isso agora de manhã. Eu morri, Cristo é mais... Mas eu não preciso mais viver... Gente, é muito grande isto. Você está contente porque morreu com Cristo?
Muito mais contente agora que você não precisa mais viver a vida cristã. Por favor, entenda. Mas no outro dia, você viu que não precisava viver a vida cristã. Essa foi uma descoberta tremenda. Que o Espírito Santo revela isso no nosso coraçãozinho de Deus. Você não precisa carregar balde de cimento nas costas. Como uma pessoa virou para mim, no estudo bíblico, e na época eu coordenava as células, disse: Humberto, quando ela aparece na esquina, um olha para o outro e diz: lá vem a Votorantim. Lá vem a Votorantim. Porque bota peso. O que é de fato a vida cristã? Agora, apenas isso nas palavras de Lance Lambert. A chave verdadeira para a vida transbordante, para a vida mais abundante, a vida de ressurreição, não é o quanto eu vivo, mas o quanto eu morro. O problema não é como viver a vida cristã, o problema é como morrer. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, você não terá de aborrecer a mente sobre como viver a vida cristã. Certo? O paradoxo da vida espiritual. Se você encontra esses dizeres naquele livro, O Poder Latente da Alma. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, você não precisa aborrecer a sua mente como viver a vida cristã. Acabou. Cristo é minha vida. Bem, o primeiro plano é a desconstrução. O segundo plano é a construção. Quanto ao segundo princípio, encontramos dois verbos: edificar e plantar. Agora, eu quero só chamar aqui a atenção de vocês o seguinte: essa palavra edificar. Jesus fala sobre edificar, fala sobre a igreja por duas vezes. Uma dentro do relacionamento e outra quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Correto? Tá. Por favor, entenda o que eu vou dizer para vocês. Aqui. Nesses últimos dias, talvez você nunca ouviu desse lado. Nesses últimos dias, nós estamos vendo o surgimento de grupos. Grupos com nome e sem nome. E que avoga para si a mensagem, o assunto. E o assunto normalmente é a igreja. Esses dias eu estava vendo um camarada, o que é a igreja, comentar na igreja. Estou falando igreja aqui como organismo vivo. Mas faz uma confusão entre organização e organismo. Mas o que é a igreja, comentar na igreja, a igreja é perfeita, eu estou em busca da igreja. Hoje mesmo eu vi uma declaração assim: eu encontrei o verdadeiro lugar. Foi ontem uma pessoa falou assim: eu encontrei um lugar maravilhoso. Essa busca. E aí vem 10 passos para entrar na igreja, 20 passos para sair, como entrar para a igreja, 15 características. Essa é a abordagem de grupos que saem, de grupos que tira o nome, o bota nome. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. A igreja não é assunto de pregador e nem de pastor. A igreja é um assunto de Jesus Cristo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Jesus. Pregador, o assunto do pregador é Cristo e este crucificado. Essa mania agora. Substituíram o assunto principal, que é o cabeça, Cristo, e agora está falando do corpo. Isso é uma troca maligna. Preste atenção, a igreja é um assunto do Senhor Jesus Cristo. Não é assunto de pastor, de pregador e de ninguém. O assunto do pastor é Cristo este crucificado. Então vamos parar com essa mania de querer aí. Como edificar a igreja? Esses dias eu vi aí um negócio. Igreja perfeita não existe. Você quer ir para uma igreja perfeita? Você não vai contar. Aliás, alguém falou assim: você é a mosca que caiu na sopa. Você vai lá, você estraga. Sabe? Você é a sopa que caiu aí, a mosca. Né? A mosca. Então, gente, a igreja é assunto do Senhor Jesus. Todas as vezes que vocês ouviram a história, o que é a igreja, 10 passos, 20 passos, 15 passos, não sei o que, isso é presunção de pregador que não sabe, que quer novidade, quer outras coisas. Cansou de pregar aquele o bifinho, o arroz com feijão. Aliás, o Drauzio Varela fez uma crítica sobre os negócios da obesidade no Brasil.
é que agora tiraram a comida básica, que é o arroz, feijão e o bife frito, substituído por essas comidas aí de hambúrguer, sei lá o que, comida americana. Então, o saudável é o arrozinho com feijão, é o bifezinho acebolado. Eu morri, Cristo é minha vida. Não vivo mais eu. Como é que você está, meu? Eu morri, Cristo é minha vida. O que mais? Ele está aqui, manifestando o que ele é. Não tem muito assunto, não. E sobre outro... Não quero nada decidir saber, a não ser Cristo seja crucificado. Neste processo, não temos participação. É um trabalho exclusivamente da graça de Deus. O propósito de Deus é que alcancemos esta semelhança, mas não podemos por nós mesmos fabricar essa semelhança. Consciente deste fato, que não podemos fazer o que nos resta é nos ajoelharmos perante o Senhor e confessarmos a total incapacidade. Eu gosto muito de repetir isso que eu vi de um pregador. Alguém perguntou para ele assim: fulano, é possível nascer de novo, ficar estagnado? Ele olhou, pensou, eu creio que sim. Aí a segunda pergunta: como é que é possível um regenerado sair da estagnação para uma vida mais abundante em Cristo? Ele disse assim: se render, se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Ah, você pensou que era ler a Bíblia inteira, né? Você pensou que era participar de N reuniões. Não. É entregar a sua vida para Jesus. É isso, significa. A palavra consagração é isso, entregar a Ele para ser trabalhado por Ele. Você quer ser trabalhado por Jesus? Entregue sua vida para Ele. De crise em crise, num processo longo que o Espírito Santo escreverá a biografia e bordará a imagem do nosso Senhor Jesus em nossas vidas. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor. Adiantei. Dentro do programa traçado por Deus, na vida de Jó, quando Deus falou com ele, mencionou o ninho de uma águia. Vamos ver, Jó 39, 27. É acaso por tua ordem que alça voo, águia, e faz alto seu ninho? Aí você pode estudar sobre as características da águia. E aqui nós fizemos uma ilustração. Qual é a lição e a natureza dessa analogia? Todos nós sabemos que a águia constrói o seu ninho em penhasco, em lugares altos. Isso significa que os filhotes nascerão numa posição alta. Assim aquele que nasce de Deus, ou seja, nasce do alto. Aquele que não nasce do alto. A primeira sensação que nos encontramos no calor do ninho, como é bom, renascemos de novo, Cristo é a nossa vida. De fato, estamos numa posição de descanso. No entanto, algo de estranho acontece. Os filhotes não entendem o que está acontecendo. No movimento estranho, a águia começa a mexer no ninho. Ela começa a balançar o ninho. E os filhotes da águia nada entendem. Assim acontece conosco. Nascemos de novo e de repente Deus começa a mexer com a nossa estrutura. Porque agora Deus vai desconstruir para construir. E há uma mexida. Agora você é filho de Deus e Ele vai mexer com esse filho. Como uma mulher chegou para mim, Humberto, depois que eu criei essa verdade, que Cristo é minha vida, que em casa está uma baderna. Eu falei, não sei, de repente as poeiras, as sujeiras que estão aí debaixo do tapete. E Deus está cuidando desse assunto. Não sei se aconteceu com você, mas com muita gente isso. Deus começa a balançar tudo. Sacudir o ninho. Mas quando o vento começa a soprar, todo o ninho começa a balançar. E por causa desse balanço, os espinhos usados na construção do ninho e que estavam cobertos pelas penas começam a espetar os filhotes. Os filhotes começam a sentir pontadas. Eles acham que estão sendo maltratados pela mãe. Ai, Deus está matando, Deus está me dando suor, estou apanhando, estou sofrendo, o que está acontecendo? Gente, é para você sair do ninho. Você sai do ninho. Ai. Contudo, chegou a hora dos filhotes alçarem voo. Chegou a hora dos filhotes aprenderem a voar. Estava no ninho, no mundo limitado. Agora conhecerão o mundo
até então desconhecido. Porque você pode estar contente, Cristo é minha vida. Mas há um mundo além disto, é um Cristo que nós precisamos conhecê-lo. Há uma abundância, há uma riqueza. Eu vim para que tenham vida, novo nascimento, vida em abundância. É conhecer a Cristo, é como você tivesse assim, eu vou conhecer a França, e entrasse, descesse lá no aeroporto, e ficasse dentro, eu estou na França, ou entrasse, passasse pela porta e dissesse, eu conheço a França. Não, você não conhece a França, você está aqui dentro da França. Agora, conhecer a França é um período longo, vai conhecer a torre, vai passear, vai etc. Isso vai muitos anos. Então, sair do ninho significa, vamos conhecer mais Jesus. Não é ter mais conhecimento de Bíblia, não. É a pessoa dele, é relacionamento. É um conhecimento relacional, não de exigências. Contudo, chegou a hora... Conhecerão o mundo até então desconhecido. A mãe águia vai ensiná-lo. Eles começam a cair do penhasco, a mãe águia vai por baixo deles. E as aulas de voo começam, e desta forma eles aprendem a voar e assim desenvolver. A confiança é essa, é que a mãe está embaixo. Qualquer coisa, ela estende as asas, você está ali com as asas estendidas e o filho. Essa é a confiança. Mas não é uma confiança cega. Porque aquele Paulo, eu sei quem tem crido, mas eu não estou vendo nada. Sim, mas ele está aí, com as mãos estendidas. Esta é a natureza e a lição da águia. O novo nascimento é um ato, porém tornar semelhante a Jesus é um processo longo. Nascemos de novo e achamos que atingimos o alvo, mas na verdade o novo nascimento é só o começo, pois no programa celestial da salvação do homem está incluído o mais belo e sublime propósito, que todo aquele que foi salvo seja parecido com Jesus. Mas, gente, isso não é feito no muque da carne. Isso aqui começa na entrega de si mesmo. Senhor, eu sou teu. Não queira produzir essa semelhança na força da carne. Então, Deus primeiro nos desconstrói. Depois Ele vai construir. E que você seja parecido com Jesus Cristo. No programa divino, caminhamos dentro destes dois princípios, desconstrução e semelhança, quebrantamento e formação, porta e caminho. Por um lado, vemos a riqueza da graça de Deus, por outro, vemos também o quanto somos difíceis. É isso que eu estou dizendo, nós vemos a graça e somos difíceis. Você é difícil, eu sou difícil, nós somos difíceis, ele é difícil, eles são difíceis. Todos nós somos difíceis, nós somos no relacionamento, sabe, trombamos... É assim, chato, nós somos chatos, mas Deus ama e Deus está fazendo esse trabalho e com paciência, cuidando de cada um. Somos difíceis, mas a graça é abundante, graça que não tem fim, graça. Para encerrar, este poema foi escrito em 1886, o autor, não sei o nome dele, normalmente as coisas boas estão no anonimato. Porque a gente escreve uma coisa boa e bota a assinatura, gol! Aparece a assinatura do Cacá e a nossa assinatura. E eu estou achando que podemos dar a assinatura, mas interessante isso. O autor compôs após a morte de seu filho, fruto de uma crise repentina que o abateu. Embora ele não soubesse o porquê de Deus ter levado o seu filho, ele expressou assim a sua adoração. Dás com bondade, e com bondade tiras. Quem conhece o teu coração, ó Deus, pode confiar em tuas mãos. Moldas o vaso sabiamente, e sabiamente o quebras. O entender é teu, nosso o confiar. Ó Pai, teu grande amor a cruz nos mostras. Não conhecemos todo o plano teu, mas a ti nós conhecemos. Teu filho tu nos deste, nada bom tu nos negarás. É o teu amor que nos levanta. É o teu amor que nos prostra. Tudo está servindo o plano de amor. Dia, noite, vida, morte, bem ou mal. Com poder incessante e um alvo firme, tu operas tudo. Tua bondade cabal. Tua vontade boa é perfeita. Tudo é teu, tudo nosso. Agora e para sempre completa é a tua obra,
mas simples é o teu amor. Bem conhecido, no entanto inescrutável. Nunca falha, em toda parte, aqui em cima. Ó gozo, paz, louvor. Amém. Esse é um poema de quem, com certeza, teve a experiência com Jesus Cristo. Que Deus nos enriqueça e nos revele mais e mais de Cristo em nossas vidas. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.